É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Neste momento, tu ignorares a inteligência artificial com um negócio como tu estás a fazer, estás a perder uma oportunidade. Ia fazer com que daqui a 3 ou 4 anos o Pedro potencialmente estivesse a apresentar uma plataforma semelhante. Não é? Por isso aqui eu tenho muitos resultados que tenho, um bocadinho do hype, é verdade, mas eu não sei se é só hype. Eu acho que é uma questão de a forma como trabalhamos, isto é o World Economic Economic, está lá escrito. Está lá escrito quais são as preocupações, ou seja, esta questão de adaptar este tipo de tecnologias emergentes. Há pouco tempo já era o blockchain, depois era o metaverso e tudo. Há umas que vão funcionar mais do que Se outras. tu te fores adaptando aos poucos, é mais fácil porque imagina que tu ignoravas isto durante, opá, eu ia dizer 3 anos, mas 3 anos é um abuso, quer dizer, imagina o que isto alterou nos últimos 3 anos. Imagina que tu estavas 3 a 5 anos a ignorar estas ferramentas todas e depois diz assim: "Quando isto estiver mais ou menos estável eu pego". Estás tramado. A estabilidade que nós sabemos é complicado, até porque nós olhamos para, diz lá, para os OpenAI, Anthropic e tudo o resto. Até essas empresas têm lançamentos que às vezes a gente não consegue acompanhar. E eu próprio, às vezes mando uma mensagem, já viste isto, para eu ter isso, e peço desculpa, não vi, quer dizer, vi um bullet point, que eu tenho Uhum. automatismos que de manhã eles entregam em boas notícias e tudo o resto, há umas que aperfeiçoam mais e outras, mas às vezes também não dá para ler, né? Porque aquilo, e algumas delas, se quiseres aprofundar, tu tens que ler o paper, tens que Sim, sim, perceber sim. quem está por trás daquilo. E Lá está a então, questão de teres muito tempo. Eu tenho muito tempo disponível, propositadamente, e portanto eu leio muito, eu consumo muitos vídeos, eu faço questão de andar a pé, vou para casa, para o ginásio, para o escritório, não sei o quê, sempre a pé, lá venho eu com os meus fonezinhos e venho ouvir um podcast ou mais um vídeo disto e daquilo, portanto aproveito estes momentos, por exemplo, estou no ginásio, não estou lá na conversa, até detesto quando o pessoal vem ter comigo: "Olha", e eu assim: "Oh, que caraças, já me lixaram o podcast". carreguei ao Pedro, carreguei ao Pedro. Não, pá, porque eu gosto de usar esses tempos, hum, para continuar a aprender, percebes? E cada vez, e hoje em dia temos novas plataformas gratuitas, podemos aprender isso quase, podemos aprender gratuitamente, não é? Eu acho que Uhum. isso, antigamente, se calhar, para a gente aceder a um conjunto de entrevistas, um conjunto de oportunidades, a gente, qualquer gente no YouTube pode facilmente, numa plataforma Sim, destas, sim, eu sigo determinados canais no YouTube e determinados podcasts no Spotify que aprendo imenso com aquilo, gratuitos. e por isso eu diria que o investimento, que é aquilo que tu disseste, tem a ver, por isso é que é o learning creating, né, que é isso, que é, entre aspas, está à disposição de todos, ok? Uhum. Agora, se diz se querem fazer isso ou se não querem fazer, né? Eu acho que esse é que é o fator diferencial no meio disto, no meio disto, né? E como é que tu mantens a motivação quando, os resultados demoram mais tempo, eh, a aparecer do que tu estavas à espera? Vamos lá, tem que haver um equilíbrio, né? Eu acho que tento perceber porque é que eles não estão a ser atingidos, né? Primeiro acho que é importante. Para também, por um lado, se fui ambicioso, mas também se não fugir muito, não subir demais as expectativas e se calhar tentar aprender com isso como é que eu posso melhorar. Que lá está, nós temos de ter objetivos claros e tem que ser simples, no sentido de às vezes não complicar aqueles objetivos, depois nem tu próprio percebes o que está ali. Ou seja, tem que ser uma coisa que, ok, como é que eu vou medir isto? Não é? Pronto, porque no fim de contas, foi um bocado o que eu senti quando fiz o podcast, foi como é que eu me o retorno disto. E o retorno foi de N experiências que eu tive, de N pessoas, que me ajudaram às vezes em situações de trabalho que eu tinha no meu dia a dia nas minhas empresas, e eu, de uma certa forma, podia dizer, ok, eu teve um caso semelhante, seria aplicável no meu caso ou não? Eh, e isso, se calhar, Tiveste ajudou. oportunidades profissionais por causa de conversas que tiveste? Foi? Conta. Pá, teve. E não menos relevante, às vezes o que aconteceu, Pedro, ter um podcast que eu antes fazia tipo 1 hora, mais ou menos, foi muito, 1 hora, não sei o quê. Eu cheguei a terminar o podcast e tive a falar 2 ou 3 horas com essa pessoa. Eu cheguei a uma altura, eu dizia às pessoas que eu tive como se fosse um coaching de N pessoas com experiência, que se eu quisesse marcar um almoço com ele, se calhar eu não iria conseguir. Mas não que a pessoa seja
a pessoa deve ter N pessoas que querem almoçar com ele, atenção, ok? Uhum. E já há muitas pessoas que só conheci ao fim de Chile, presencialmente, atenção, isto tem sido, por acaso quando for a Viseu, tenho que te avisar que é para efetivamente combinar contigo. Mas o que eu digo é, o que eles partilharam, eu às vezes dizia assim, se um podcast parece que já tinha esquecido do podcast, e eles Exato. estavam a contar, e pá, historial e tal, e depois a empresa, que havia coisas que eles também não queriam dizer live, não eram de mal, mas pá, Uhum. e às vezes as coisas não queriam, eles queriam, né? E Uhum. eu Claro. pensava, pá, se ele está aqui uma razão, que acho que este também é o propósito de partilhar às pessoas que é possível também. Eu acho que às vezes, eu acho que nas escolas principalmente nós não trabalhamos, ou seja, não é que toda a gente tenha que criar empresa, ok? Não existe. As pessoas até podem ser intrapreneurs. Mas não se trabalha a resistência e a resiliência de parece que todos os projetos, parece que nós estamos formatados para nos metermos em projetos que tenham resultados quase imediatos. E então o pessoal não obtém resultados durante 3 semanas ou durante um mês e, epá, muda para outra coisa. E a questão é que sendo assim para mudar para outra coisa de mês a mês, nunca vais obter resultados em nenhum desses projetos. E talvez às vezes somos meramente isso, portanto, ou seja, tu recebes aquele, vamos lá, aquela ficha para fazer e tu não podes sair dali. Pois. Já me aconteceu, eu dou formação em algumas universidades e às vezes queria fazer a evolução do programa e alguém dizer assim: epá, não, que isso depois vai dar trabalho, está bem? É muito simples, deixas de dar E formação em universidades. eu disse, não, porque é lá está, mas aí eu acho que tem um valor enorme, porque o que eu sinto o meu valor é quando não vou lá partilhar um bocadinho da minha experiência, não é? Uhum, Nós ali naquele momento, mesmo na parte executiva, como hoje de manhã estive a dar uma licenciatura, tu ganhas imenso a visão deles, ok? Que às vezes, se calhar, se for numa reunião, vamos lá, formal de empresa, eles não te vão partilhar isso, uhum. ok? Não se vão expor dessa forma, não é? Nós quando fazemos um projeto, tu sabes, com qualquer empresa nunca há problemas, não é? Aquilo está perfeito, não é? E a gente faz a proposta no conceito que, ok, isto cá é que nem uma luva, não é? E se calhar ali às vezes na troca de ações, de documentações, sugestões, eles acabam de partilhar de situações um bocadinho mais detalhadas. Eu acho que isso Fazes é muito muita consultoria para empresas? sim, eu faço consultoria, principalmente em 2 pontos, que parte da governação de dados, ok? A parte Isso é o quê? ou seja, quem é que hoje em dia é responsável por tratar os dados, ok? Isto é um pequeno exemplo, ou seja, quem é que trata dos dados, quem é que pode alterar os dados, se estes dados são quem é o responsável, por se estes Quem é que dados forem devemos culpar se isto correr mal? não, porque o que acontece é que culturalmente às vezes a gente põe isto, imagina, são dados financeiros, põe no CFO, são dados, isto é da equipa que põe isto de sistemas de informação. E o que isto tem que haver um conjunto de leis, que se não houver uma governação, que é diferente de uma governação organizacional, é uma governação de dados, isto depois cria aqui, conforme a empresa vai crescendo, ok? Chega Um uma caos. altura, é como tivesse aquele Excel que tu tens aí, e depois eu mexo, tu mexes, todos mexem, depois ninguém, ou seja, tem que haver aqui um conjunto de regras, ok? Uhum. Questões de compliance, questões de riscos, muitas vezes explicar às empresas o que é que não pode ser feito, não é? Porque se já chega ao ponto de interesse, pá, a partir de hoje vamos ter isso piscina, prova, não sei, não sei, e alguém propôs, e Luís, alô, ok? E nós vamos criar o nosso sistema, mas enquanto vais criar o sistema, tens de ter formas de trabalhar com essas pessoas, ok? Por isso. E é importante a sensibilidade dos dados, né? Aquilo que tu partilhas, né? Às vezes, eu agora fazer aqui um relatório, eu pego o meu balanço, chego ali, ponho na ferramenta, quando eu penso que aquilo é free, não tem problema nenhum, partilho uma informação que é, tem que se ter esse cuidado. E esse tipo vamos lá, esse é um dos pontos. Outra estratégia, se monta uma estratégia, eh, claro que o nome mais agradável é dizer uma estratégia de inteligência artificial, mas há uma estratégia digital, ok? Em que precisas avaliar uma atividade da organização, precisas perceber muito bem quais são os problemas da organização, como é que vais trabalhar o pilar das pessoas, os processos efetivamente estão digitalizados, ou enfiamos lá uma tecnologia no meio e achamos que aquilo já é digitalizado.
ok? uhum. O que é que a tecnologia faz sentido ou não faz sentido? Porque se calhar no teu trabalho hoje em dia, exige, eu posso partilhar, eu uso 3, 4 ferramentas no máximo. Assim, diariamente, vamos chamar assim. Não uso mais do que isso. O resto são ferramentas por casos muito específicos. E isso por si só já teve um aumento na produtividade substancial. E depois, não menos relevante é, o que é que eu vou fazer com os dados que eu tenho? Ok? O que é que eu vou fazer com essa informação? Buscar informação interna, como é que eu melhoro o onboarding por exemplo, da equipa, como é que eu tenho os planos de formação, como é que eu faço uma entrevista, como é que eu faço um planeamento macro e por aí vai. Segundo, o que é que se está a passar com a concorrência, ok? Aqueles são os nossos diretos, se eles estão a investir, se não estão a investir. Ou seja, Se tu és aquele gajo chato que vai para as empresas dizer tudo o que está mal e o que tem que ser alterado. não, eu sou aquele gajo, faço o que nós devíamos fazer quando usamos um Gemini ou um ChatGPT, é fazer perguntas com concordão, ok? Uhum. E que por vezes são incomodativas, E isso efetivamente. assim, isso é importante, porque há muita gente que diz: "Pois, mas eu uso o ChatGPT, mas aquilo não me dá resposta nenhuma de jeito". Pois, Estás a meter cocó e queres que saia pudim, pronto. Ou então, não é? faz muito ter garbaging, garbage out, né? Aqui é que tem a ver com, lá está, há uma matéria muitas vezes que as pessoas não sabem, que é prompt engineering, né? A qualidade do prompt, a qualidade da pergunta, o contexto, o E o próprio formato, enquadramento, exatamente, o o contexto. contexto, principalmente o contexto, porque aquilo é uma máquina, atenção, Uhum. ok? Apesar de, se criares, vamos lá, tentar não complicar aqui muito, mas criares um grupo, quando há agora como é que se chama? Sim, um grupo, em que ele vai tendo memória e vai, pronto, e podes brincar. Sim, mas Eh, mesmo assim tens que ir Não, dando contexto às exatamente. coisas. Pronto. Agora, a questão é, mais vezes eu sinto das empresas, alguns já aqui criar agentes, e pronto, agentes para quê? Uhum. Precisamos criar agentes, eu vou atrás não está a criar agentes, mas agentes para quê? Não, não, agora eu estou a pensar melhor. Vamos criar agentes em cima de uma estrutura mal pensada e caótica. Ou seja, eu vou, o que eu digo é assim, vamos fazer o seguinte, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, há pouco tempo estava numa organização em que ele estava a ter um desafio que estava a ter, como mudou de fornecedor de entrega, estava a ter, era quase, eles fossem, não sabem, punham reclamação, e às vezes não era a reclamação. E nós criamos um agente em que só por saber qual era o número da ordem que a pessoa, o estado e onde estava, tirou cerca de 60% das chamadas que eles recebiam. Top. Ok? Ok? E isto porquê? Porque dava uma questão de proximidade. Ok? Pronto, porquê? Porque ali, partia e Pedro, olha, então nunca mais não disseram mais nada, ou as pessoas não viam o e-mail, ou então viu o e-mail mas não percebiam muito bem, Ou foi para o spam o e-mail? ou é uma coisa qualquer, o que nós fizemos é pegar e cerca de, imagina, 100 tipos de respostas, mais ou menos, escolhemos ali o top 20, ali de parede, pá, top 20, criamos um processo de resposta para cada uma delas, ok? E só vai para um nível humano quando é, imagina, já é uma coisa, Sim, tá, sim. ok, estás a dizer que está entrega hoje de manhã, já passou um dia, não entrou, mas pronto, aí já é uma coisa de proximidade, ok? Eu estou a rir porque eu aqui na minha plataforma, na 407, eu ainda não abri isto ao público, ainda só está para o pessoal das subscrições e investir na bolsa e Hum, desmistificar os investimentos. Mas um dia, se calhar, vou abrir isto para o público, quando isto estiver totalmente afinadinho aqui para os sim, internos, mas já estive a criar uma página de entrada do site e tem lá uma ferramentazinha, em vez de ter as perguntas frequentes, tem uma ferramenta para perguntar à própria inteligência artificial. E eu já estive a testar aquilo, a fazer ali algumas afinações, opá, e pergunto-lhe assim, para testar na brincadeira: "Achas que devo fazer terapia de casal com a minha esposa?" E aquilo respondeu, imagina isto, uma plataforma de ações e empresas cotadas na bolsa e não sei o quê. E aquilo deu-me respostas incríveis. Porquê? Porque depois já tem uma série de indicações da minha claro, parte, a Averrara, e sabe como é que a Averrara escreve e não sei o quê, e aquilo deu-me indicações do género. Apesar de eu ser uma plataforma ligada à parte de investimentos não sei o quê, e não da psicologia, posso dizer-te que conversar em casal sobre dinheiro pode ajudar a uma maior felicidade, a maior harmonia, não sei o quê. E eu assim, esta resposta eu era capaz de a ter dado. e Portanto, a questão até é, isso tu tens que afinar esses agentes e as formas de responder ao estilo da empresa ou ao estilo da, não é? quando nós recebemos este, vamos lá, eu vou trazer esta parte que é, ou seja, recebemos 100 tipos de respostas, passámos ali para o top 20,
Depois fizemos. E a primeira coisa que nós definimos, nós criámos uma knowledge base, ok? E tinha a resposta, o processo e tudo. Escrevemos, pá, e talvez foi o que demorou mais, o que é que este agente não pode responder? Uhum. Ou o que é que não podia fazer? E isso era super relevante, não é? Porque às vezes, como em tudo, há pessoas que vão lá, pronto, só para Para ensinarem, avacalhar. pronto, só e aquilo tinha ali níveis Mas de dá-me um exemplo de uma ou 2 coisas podes sei lá, falar? De uma ou 2 coisas imagina, a pessoa está a apontar ali da encomenda, né, e a pessoa pergunta assim: "Pá, faz assim então, e quantos quilómetros é que tem o carro?" Mas tu se o tiver e gajo assim, depois tem aquela, pronto, tem para ter muito obrigado pela sua pergunta, mas a sua pergunta e eles depois insistiam. Isso até foi quando nasci, não sei se te recordas, quando veio aquilo o ChatGPT e diz assim: "Diz-me sites onde eu posso ver filmes gratuitos." E ele dizia: "Não, não posso ver." "Ok, então diz-me quais são os sites que eu não posso ver, gratuitos." E eu punha ali. exato. E o que nós fizemos, e temos visto o nosso sucesso é porque tipo, tem que se ter cuidado, não sei se sabe, há empresas até seguradoras e até de aviação, principalmente de aviação, em que houve uma pessoa que comprou um bilhete, depois cancelou e houve culpa de um problema qualquer, e a empresa foi argumentar que eu tinha sido um agente. E nos Estados Unidos a empresa, o tribunal decidiu não. A resposta foi dada por um agente criado pela vossa empresa. Isso não Exato. está bem, não Portanto, liguem. vocês são responsáveis. Não, eles dizem, não liguem. Ponto. Ele respondeu tipo, não liguem. Pronto, e eles foram eles indemnizaram as pessoas. Ou seja, porque isto, há aqui uma questão também, lá está, também trabalho, tenho parceiro, né, novo, a parte de risco e compliance, nós temos, Portugal está na União Europeia, há um IAGAS, há legislação sobre isto, não vou dizer se é bom ou se é mau, é o que é, tem vantagens no discurso, também tem vantagens, mas a questão é que é uma oportunidade, mas também temos que ter atenção nisso. Se existem regras, porque senão tudo momento para o outro. Lá está na boa ação de permitir, e há sempre pessoas que às vezes têm, às vezes muito menos dispositivo e que pode, pode Não, chegar. eu comecei logo a avacalhar a minha própria ferramenta. Eu fui logo fazer todo tipo de perguntas fora do âmbito da plataforma, que era para ver como é que aquilo me respondia. E isso, ou seja, e isso parece, isso é um teste que tem de fazer, é chamado teste, É um teste de stress, não é? teste e de carga também, e tudo o resto, porquê? Porque depois aquilo, amigo, a plataforma tem 200 seguidores. Um dia, pô, sabes, esta questão a nível de segurança, alguém cria aqui virtualização de vários utilizadores, aquilo começa tudo ali a carregar muito a gente e manda a plataforma ao chão. Bom, Exato. ok? Isso tem que se ter. Só aqui um conjunto de coisas. Lá está. Ainda no final do dia tu podes dizer assim, opa, poxa, isto é só de um agente. Eu só queria um agente. Estás a ver? E é preciso lembrar aqui, ajudar as organizações, que para chegar a esta maturidade de um agente que possa estar em produção, há aqui um tempo de pá, Tem que ser muita coisa sim, muita coisa tem que ser cumprida, nomeadamente segurança, não é? organização dos dados, quem é o owner destes dados? Não é Uhum. dizer, olha, é o departamento do Pedro. E o Pedro tem lá a ver pessoas. Isso quer dizer o quê? Não é? Você tem de saber quem é que mexe, quem é que não mexe, quem é que visualiza, não, que é aquelas coisas que a gente só vê quando infelizmente estavam a estar. Não é? Uhum. Eh, as organizações estão grandes, já têm um tratamento diferente. Não é? Mas isso é importante para pensar dessa forma, porque não é. Por isso é que eu acho que está de ponta atrás, tem que haver uma estratégia digital. Tem vantagens, tu digitalmente, lá está, partilhas de uma plataforma dessa, mas se não houver uma estratégia por trás disso, alguém também pode usar com fins menos Claro, positivos, é não um é? ponto de entrada para fazerem coisas para destruírem a marca. E seja só para é o quê? E isso temos que ter atenção e temos que estar bem preparados, porque se calhar agora tens isso controlado, né, estável, no teu mundo, segundo as tuas regras, pá, e de um momento para o outro pode vir alguém só para e porque existe, ponto. No final do dia, porque Uhum. existe. Sim, 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 sim. Pronto. Não E essa ficares pessoa na usar um pouco muito, pronto, estratégia de governação, formação nas empresas, vários pode ser desde uma área de recursos humanos, pode ser área de marketing, pode ser na área da saúde, pode ser na área de advogados, uhum. pode ser em vários setores, vá, áreas dentro da organização. E no fim de contas, como é que tentamos aqui criar microplanos da ação por forma, ou seja, eu acho, só para terminar este ponto, é como é que eu demonstro à organização o custo de não fazer nada. E o ponto é isto que eu tento transmitir, ok? O O custo custo de não de não fazer nada pode ser gigantesco.
isso mesmo. Ou seja, não é aquela coisa de meter AI com a organização toda, vamos chamar assim, Uhum. o custo de não adotar uma ferramenta destas em algumas áreas que fazem mais sentido que outras, e são mais prioritárias do que outras, pode ter um custo muito mais elevado. Os outros vão fazer, ponto. Exato, portanto, quando vens com aquela coisa de a inteligência artificial é que te vai estragar o negócio disto e daquilo e aquilo. Não, os outros é que estão a estragar o negócio se tu não adotares estas ferramentas, né? Porque os outros vão adotá-las. Se nós virmos, as empresas que estão a nível de cotação, então, vocês sabem isto melhor do que eu, tão bem como eu, são empresas tecnológicas, né? Uhum. Eles dizem tecnológicas. Mas a razão principal porque elas são as primeiras, são porque elas têm os dados primários, Exato. os dados das pessoas, ok? Uhum. Também são tecnólogos e fazem mais outras coisas que estou a vender. Mas eles têm os dados, eles têm a informação. E mais interessante que isto tudo, eu, pessoas como eu e tu, damos de uma forma gratuita, ok? Isso. E eles monetizam os nossos dados. Claro, E exatamente. nós chegamos a um ponto em que nós estamos a pagar pela nossa informação quase, ok? Que eles depois têm os produtos que o Pedro gosta, e assim adiante, e nós dizemos: "Olha, não se que eu precisar". Não, ele está. Claro. E nós, por comodidade, estamos a partilhar uma série de informações que é útil para essas grandes empresas. E às vezes as pessoas têm essa já, lá está, como não se sabe, eu acho que aí há uma parte de Não, mas literacia. mesmo sabendo, por exemplo, eu estava a falar da questão da comodidade. Eu gosto, por exemplo, que a Netflix me vá recomendando coisas em função das coisas que eu classifiquei bem e gosto que não me volte a repetir porcarias que eu classifiquei como não gosto, não é para mim, estás a perceber? Portanto, eu tenho cuidado sempre, séries, filmes e assim, quando terminam, gosto, não gosto, faço isso na Prime Video e faço isso na Netflix, porque eu quero que o algoritmo trabalhe para mim, para ser mais cómodo eu chegar lá e só ter coisas que eu normalmente gosto. E acho que há aqui 2 pontos, nos fizeram uma pergunta muito interessante e sobre isso que estavas a falar na Netflix. A Netflix teve a capacidade, já há muito tempo, de fazer uma coisa que é acima da tecnologia, que é a parte humana. Ele percebeu que nós, como humanos, somos preguiçosos. O que acontecia? Quando acabava a série, entretanto levantávamos, ias à cozinha, ias buscar não sei o quê, pá, e depois por razão mais A ou B, podias nem sequer continuar, né, tudo vale. E eles começaram a pôr ali aqueles 4, 5 segundos em que dizem: "Não, deixa de estar, eu passo para a próxima série sem precisares de mexer", ok? E interessante disto, que é a hiperpersonalização, ok? Que é o que está a existir nas plataformas das super apps, comprar na China, Singapura, de web chat e adiante, WeChat, sim, sim, sim. e o resto, um aluno no Instituto perguntou uma coisa super válida, ele disse-me assim: "Mas ó professora, você não acha que assim nós podemos ter informação cada vez mais tendenciosa?" Claro, E claro, eu disse: "Sim, porque nós de uma certa forma contribuímos para o mesmo", não é? sim, sim. E Por eu isso é que disse: quando tu vês aqueles vídeos disto e daquilo ou de violência ou de coisas deprimentes ou não sei o quê, tu só vais levar mais vídeos de violência e de coisas deprimentes. Tu se vês vídeos antissistema e não sei o quê, tu só vais ver, textos e coisas antissistema e parece que tu tens razão em tudo aquilo que acreditas, porque tu não vês o outro lado, não te vão aparecer mais coisas do outro lado. "Ficas ali de tal maneira numa zona Uma comum bolha? Claro, e parece que ficas. não percebes o que anda à tua volta", não é? E isto preocupa mais a parte quando nós usamos, fala-se depois a nível, vamos lá, países já sobre muitos estados, em que dizem que o objetivo era usar estas ferramentas para quê? Para mudar a qualidade de vida e adiante. E eu às vezes estou sempre dúvidas se, apesar de haver uma coisa é o que se fala e outra coisa é o que se faz. E eu tenho algumas dúvidas que às vezes. Eu acho que há um impacto muito negativo das redes sociais na maior parte das pessoas e a culpa não é só das redes sociais, a culpa é das pessoas, porque não se disciplinam a não ter notificações, não se disciplinam a seguir só coisas que lhes interessam, gostam da cena imediata pá, por isso é que faz sentido aquilo, última hora, não sei quê, em direto, epá, Não, porquê? isso é formalismo, né? Nós tivemos esta crise agora, infelizmente, que aconteceu em Leiria, coisa assim, Uhum, e eu costumo dizer, então, acho que meio irónico, isso às vezes digo à minha esposa, né? Se sair uma notícia, no telejornal, ou de notícia, a dizer casal feliz, o jornal, a probabilidade de ter assistência é baixa. exato. Interessa dizer que o casal que era feliz, entretanto, ele pegou não sei o quê, fez à mulher, entretanto a mulher pegou numa cadeira e foi adiante. Sabes que eu começo a acreditar cada vez menos nisso, porque é assim,
hum, também já começa a haver pessoas como eu que já só seguem canais que lhes interessam. E portanto, eu hum, já só sigo canais do casal feliz ou das coisas, estás a perceber? Das coisas que realmente me entendo. puxam para cima, me inspiram, me cativam. E portanto, eu acho que se calhar devíamos parar de acreditar que se o telejornal não apresentasse mais disto. Eu lembro-me há muitos anos, quando ainda havia o telejornal, às vezes era a última notícia era uma coisa alegre, salvou-se um gatinho, ou era uma coisa inspiradora, ou uma pianista que surpreendeu não sei quê, não era? Era uma coisa assim do género, não sei se ainda é assim. Agora, hã, eu acho que se calhar se devia começar mais a ir por aí, a fazer coisas que, Mas é ainda que diferente. numa fase inicial possam trazer menos audiência, mas começarmos aos pouquinhos a elevar o padrão, estás a perceber? Concordo, que aí é segmentação, não é? É, Eu às vezes não vejo jornal com frequência, uma vez ou outra vejo, mas o que eu sinto às vezes é pergunto-me assim: "Então, um telejornal", eu não vejo todo, mas imagino, está um telejornal de 2 horas, aquilo é 2 horas, aquilo é uma é? metade. Que medo! Que seja 1 hora e meia, não interessa. Eu costumo entretanto houve um português, imagino um desportista qualquer que ganhou uma medalha, que é, em Portugal comparado para o mundo, tendo as condições que tem, e vai lá estar a 2 ou 3 minutos e ele está tipo, quando ele vai fazer mais uma observação, mais uma pergunta, tipo, os pais são tipo, tendo que despachar para que Não, isso é que devia ser 20 minutos disso. Ia contar a vida dele e 10 minutos, né, e se claro, calhar, né, a nós inspirar estamos os a outros. falar de pessoas sem, pá, eu tive lá aqui a um ano, eu tenho ali ao pé do Estádio Nacional e encontrei o Jorge Fonseca, Hum, pronto. E eu vejo pessoas destas, o esforço que fazem para ter um nível de, pá, estamos a falar de pessoas a nível mundial, ok, não estamos a falar em mim e o outro que vamos ali, vamos aí a brincar, né. E eu que vejo o esforço que estes atletas têm, que são muito poucos depois de terem público, claro que a gente devia dar mais valor a estas pessoas, não é? hum, E o para mais vezes, lá está, esta, não haver esta conexão e vamos lá, e depois inserir isto à parte humana, por isso é que eu costumo dizer, AI e Human in the Loop, ok? Pronto, isto tem que, um ciclo que tem que ser monetizado, ok? Agora cabe-nos a nós, e isso, como nós sabemos, a inteligência artificial pode ser usada para o bem, né? Mas também é usada para o mal, né? uhum. E, e não vai deixar de ser usada, nós sabemos que existe a guerra do Ucrânia, Não, exato. e Tá. ninguém pensa nisso, então já passaram 4 anos e infelizmente se calhar não vemos um fim disto, e há mais umas tantas que podem acontecer, esperemos todos que não, como é óbvio, mas nós, lá está. E atenção, ó Pedro, eu diria que isto, a inteligência artificial ainda vai ter uma maior escala e se calhar não vai demorar tanto como se imagina quando entrar a computação quântica, ok? Uhum. Com a Achas que isso está computação quântica próximo? Já se fala já, nisso há tanto tempo. pois, mas agora há aqui outros, na minha ótica, há aqui outros interesses, porque neste momento estamos a falar em domínios, né? Temos a preocupação da China e a preocupação da China. E quem dominar, face à inteligência artificial, isto é a forma como eu vejo, ok? Uhum, Quem tiver de uma forma mais rápida, tem de informação processada, tem uma vantagem competitiva perante o outro, ok? E quando tu vês guerras de IBM, Google e adiante, e depois é o processador da X que é melhor que o outro e tudo o resto, ou seja, quem tiver esta informação qualitativa, não é quantitativa, mas qualitativa mais rápida, pode ser que a tua decisão, epá, tem num cenário de guerra, não é? Ou de um ataque cibernético e por aí adiante. Por isso, não vai ser tão falado, mas eu acho é que vai escalar ainda mais a inteligência artificial, ou seja, isto vai ser tudo amplificado. vai ser exponencial. Sim. Uhum. E se calhar é uma coisa que, pá, não vou dizer que vai ser em 2026, mas pelo que eu vou lendo, ok, que tem mesmo papers e às vezes eu procuro ver, e tenho um amigo meu que tem empresas que trabalham muito nesta área, já não é aquela coisa de futuro. A questão é esta: a aplicabilidade, praticidade das empresas no dia a dia. Isso é o tempo. E isso, se calhar, não é tão. Mas no mínimo, vamos lá, de Pois, força, porque às vezes aí esquecemos-nos da resistência humana, e determinados setores que vai ser lento, exatamente porque são setores mais protegidos ou mais burocráticos ou mais, eh,
ou o que interessa, alguma lentidão, porque são sistemas que envolvem segurança, hospitais e não sei quê. Quer dizer, acredito que muita parte da inteligência artificial vai ser muito útil, por exemplo, em diagnóstico para auxiliar os profissionais de saúde. Uhum. Agora, não acredito que vá substituir empresas como a Viva Systems, que, por exemplo, faz software específico para hospitais e não sei o que. Quer dizer, de repente, inventámos agora uma coisa feita aqui pelo Pedrinho, uma web app que vai substituir a, a Viva System nos hospitais. Eu acho é que, o que acontece na área da saúde é que nós estamos a falar de uma questão de vá, a gente associa vida ou morte, não é? Pronto. Eh, mas se for num setor financeiro as pessoas também, mas pode ser entre acontecer uma empresa, poder continuar a sobreviver ou não sobreviver. Uhum, Acontece é que a computação quântica vai, pode entrar aqui numa área em que nós, por exemplo, se misturarmos aqui com o blockchain, vamos chamar de captação de dados, pode fazer com que esta, a interpretação de dados seja mais fácil desmontar isto, ou seja, está a dizer, isto torna aqui, se calhar, um desafio eh, muito grande para as organizações. Agora, tu vais-me perguntar assim, pá, mas nós como PMS temos que pensar nisso agora. Nós não, mas nós temos que começar a pensar com uma pois, acho estratégia que não, global, exato. Sim. porque, porque se calhar temos que olhar para mercados como a Ásia, com os benefícios ou não benefícios. Nós, como tu sabes, neste momento, aquilo que se calhar falava há 5 anos de robôs, tens visto a questão dos humanoides, vem a evolução que isto tem tido. Uhum. Então, uma BMW, Boeing, tem robô, ok? Robô a trabalhar na linha de montagem, ok? Sim, e E mesmo, portanto, mesmo a Amazon, eh, são mais robôs do que humanos. uhum. E é engraçado porque as pessoas ainda, quando se fala nisso dos robôs, agora como estão muitos deles com forma mais humana, muita gente ainda diz: "Ah, isso não é bem assim, porque isso as pessoas vão resistir sempre ao robô não sei o quê". Pá, imagina, muitas operações que já se fazem, por exemplo, aos olhos, são coisas já hiper delicadas e já são feitas por um robô, não é, por uma máquina, não têm um aspecto de pessoa, mas já são feitas por uma máquina. Percebes que preferes que seja o robô a fazer isso ou preferes que seja o cirurgião com Parkinson a ir-te ali aos olhos, não é? Se quiseres dizer, eu depois esse link agora aí, que é um robô, se quiseres para abrir o site, que é o Neo, ok? E eu quando mostrei isto, se quiseres abrir isso, só para as pessoas perceberem, Sim. olha, este robô, só desceres isto, né, as pessoas vão-se começar a rir, deixem um bocadinho no site, e as pessoas começam-se, epá, o gajo a arrumar a casa, o gajo a aspirar e tal. Eu fiz aqui um exercício que se calhar não vale assim, esta semana se me dá, não sei se reparaste, da Portdata, em que diz que Portugal é o segundo país mais idoso da Europa, ok? Agora imagina tu teres potencialmente robôs como este, ok? Que te podem Este ajudar. não, este daqui é pá, tinha que ser assim, tipo uma stripper ou assim, mas pronto, está bem, Ah, mas depois arranjamos os melhores, não é? Está bem. tu tratas esse pormenor com AI, tratas desse. Exato, eu afino isto, Sim, agora pões isso noutra versão, mas agora imagina, que este robô de pano não, pá, isto não tens pode ser. aqui, eu depois já te posso aqui partilhar. Mas o que quer dizer com isto é, este robô custa 20.000 euros, 20.000, e podes pagar isto até, acho que até estilo de prestações já, ok? Depois fazes aqui um depósito de $200, estou a ver aqui. Agora o que acontece é, imagina, em que cada vez mais nós, só para terminar aqui o meu raciocínio, nós somos a segunda população mais idosa da Europa. E há uns tempos eu li, não sei se corretamente ou não, o quarto ou quinto mundial, espero não estar enganado, mas pronto, a segunda pelo menos estive esta semana. E tu tens um robô deste que possa ajudar um familiar teu, nem que seja, muitas vezes começares para conversar, para vários tipos de coisas, ok? Para te ajudar a tomar medicamentos, para coisas simples, não Sim, vamos sim. começar aqui também. E se tu olhares isto, podes dizer: "Ah, isto também estás a ver isto assim de uma forma", não, eu estou a ver isto de uma forma simplista, Sim, ok? sim, não, está bem, estás a ver de uma forma que eu concordo. E E concordo e um filho é mais caro do que 20.000 euros, portanto, mais vale investir num robô do que um filho que a maior parte das vezes sai completamente ao lado. olha, não leva mal, bem, eu até brinquei com os colegas lá em cima, ou vocês no Word, fazem no Word,
carrega isto só para tu veres uma coisa, Vamos ok? comprar aqui. Pronto, e tens aí, pá, eles chegam vai ver um modelo de negócio deles que é, compra já, tipo, e 3 anos está, ou então, vá, mais ou menos 500 € mensais, não sei o quê. Isso, ao nível tens folhas de acordo, quer dizer, ao nível que isto começa a chegar, Uhum. que e tu sabes que acompanhas uma empresa que é a Invidia, não é, e o próprio o CEO diz que os humanoides vão ter um impacto muito grande, Sim, isso eh, eu concordo. Então, principalmente nesta faixa, nos idosos, teres uma companhia, às vezes com quem possas falar, com quem possas tirar dúvidas, sim, concordo com isso. exato. Ou então, que já existe industrialização de empresas, de montagem de carros e tudo o resto, que são lá está, um robô está a funcionar 24/7, funciona Sim, na assim. Amazon, a carregar caixas e não sei o quê, em vez de ser um humano com uma empilhadora e não sei o quê, andam lá os robôs. Não há hipótese, eu tive um amigo meu, só que trabalha numa empresa de mármore, pegava mármore, há 15 anos, que tem agora neste momento, aqui em Pacos, vamos lá na zona lombar de Amiens. Claro, não sei quantas hérnias. Não, bem, aquilo é muito pesado, atenção, não é, e não é só pesado um dia, são anos, não é? Ele diz que quando chegou ao robô passado, eles estavam resistentes, não é? Agora as pessoas estão a fazer outras coisas que não faziam. Claro, claro, é. E isso é o que eu digo, é a evolução, Uhum. que não temos de estar preparados, não é? Mas pronto, lá está. Umas vão ser mais rápidas, outras vão ser menos rápidas. Isto é aplicável. Pedro, eu acho é que isto é as pessoas têm que ver. Isto é aplicável. Isto não foi pouco mais importante. Então, eu estou a tentar escrever um livro, não é com AI, eu pensei que está a demorar mais. E, Mas é sobre a inteligência artificial. Isso era uma das perguntas que eu te ia fazer, que é, nesta ah, fase desculpa interromper, nesta fase de tantas conversas que já tiveste de inteligência artificial e de dados, sentes que há espaço para um livro teu sobre a inteligência artificial? eu posso dizer que o foco é para PMEs. E Uhum, para PMEs com foco até pode ser um bocado laranja, ok? uhum. Para as pessoas perceberem, eu tenho um exemplo que estamos a iniciar, vamos chamar assim, e o que acontece? A pessoa o que fazia era, agora eu estou no seu bom exemplo e pronto, acho que vocês estão O meu, por exemplo, eu quero este corte assim, tal, espetado aqui. Então imagina, Pedro, o que acontece? Ele passa, o que acontece? Ele está lá e espera que as pessoas entrem no estabelecimento. Não é? O Pedro, como tem uma vez a mais negócio, dizia, pá, já acho que ainda está-se a falar por um CRM ou uma coisa qualquer, ok? Era aí passar que se calhar um jogador de futebol, uma coisa qualquer. Agora imagina, tudo diz assim, ó, guarda o contacto dele, ok? E o que ele gosta? E daqui a um mês ou dois, tu vais enviar uma mensagem automática a dizer, Claro. Pedro, tenho disponibilidade para a semana às 15 horas que tu gostas. Ou seja, só que ele deixou de ter este trabalho, Uhum. ok? Segundo, o trabalho dele fica planeado, ou seja, ele começa a estar focado naquilo que ele é bom, cortar cabelo, não é? Angriação de negócio, ou seja, são pequenas peças que eu acredito, lá está. Claro que a gente aqui também, abertamente, não estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar às vezes até só de automação, ok? Processo de automação, e depois nós podemos evoluir para. Não, e processos que deveriam ser feitos e que a maior parte dos negócios não os faz, porque está muito ocupado com a parte operacional e depois vem cá fora fumar um cigarro, em vez de estar a dizer: "Olha, o Pedro se calhar já precisava de cortar aquele cabelo ali de lado ou espetar em cima, já está a ficar grande". Recebes uma mensagem que diz, que eu até podes dizer, faz conta, eu digo, então, espera, acorda todas as manhãs e depois, não, não, 2 em 2 e tal. Eu só ponho ali, que é 2 em 2, né, que aquilo assume, Pronto, e a partir dali é de 2 em 2. e a questão não é só essa, é, tu recebes que é assim, ou tu levantas e pá, vais lá, ou então se receberes, imagina que somos inundados de mensagens, recebes uma mensagem a dizer, caro Pedro, como estás? Quer marcar para a semana? Isto tem uma personalização enorme, tu dizes, Claro, já normalmente sou eu que ligo, a dizer: "Epá, o meu cabelo já está não sei o quê", ligo: "Olha, quinta-feira marquei. pode ser às 9h?" "Ai, quinta não dá, tem que ser na sexta." Se eles me mandassem a resposta eu punha logo: "Sim", "Não", ou quinta ou sexta. Pronto, E isso é uma vantagem, ou seja, o que nós fizemos foi uma coisa simples, tem um calendário, sim, e ele até isso já é planeia logo. facílimo de fazer. Sim, isso é que eu digo, dizer que a inteligência artificial tem um bocado de exagero. O que nós estamos a fazer chama-se IPA, chama-se Intelligent Process Automation. Nós estamos a pôr um bocadinho de inteligência no processo atual que ele tem, ok? Com o processo não estava digitalizado. Automatizamos o processo e agora com os dados nele, ok? Estamos a beber essa informação para fazer um conjunto de ações, ok?
Não sou um cabeleireiro. Uhum. Portanto, quem está a ouvir este episódio e tem um negócio, vai falar já com o Luís Almeida para implementar uma coisa parecida no seu negócio. Ser um cabeleireiro. Tipo o qual? Não, 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 para implementar uma coisa parecida, no seu negócio. Ou seja, eu acho que é este potencial. Depois que está aqui um ponto irrelevante que eu também percebo as organizações, atenção, também tenho em mim, que é, no fim de contas, como é que a gente ajuda a organização a ver um retorno, né? Porque isto tem que Uhum. ter retorno, Claro. né? Porque muita gente acha que inteligência artificial faz sentido na parte tecnológica, digital e não sei o quê. Acabaste de dar um exemplo, faz sentido num negócio que não tem nada de Tudo. digital. Pá, e quando eu fui falar com esta pessoa que tinha no momento mais aberto, eu falei disso, eu disse, eu, a primeira coisa que eu disse, pá, eu achei a ideia espetacular, eu não tinha conhecimento. E eu disse sim, mas não, às vezes o que eu preciso perceber, tiro, é o teu processo. Uhum. E é isto das piores relações, porque tu sabes melhor do que eu o teu negócio, ok? Eu não vou entrar na Claro. parte ambiental. Tu podes dizer, olha, na parte ambiental, primeiro vem a proposta, depois para Paris, ou seja, tu vais-me explicar step by step quais são os passos, não é? E Por depois isso eu é que também, aqui, mas lá está, nem toda a gente é tão experimentalista como eu. Por isso é que aqui eu tenho uma grande vantagem. Eu criei a plataforma como eu tinha na cabeça. Quando eu quiser escalar isto para um programador a sério, eu digo: o código é este. Há aqui muita arquitetura manhosa, certamente, porque eu não sou programador, mas estás a ver o que é o poder de tu materializares uma ideia numa coisa hiper complexa? É espetacular. eu estava a neste momento a escrever 50 folhas todos os dias, né? E não vias nada, Exato. não vias nada. Por isso é que esta, ou seja, esta provocação no bom sentido, façam. E como eu refiro a clientes, que às vezes eu digo, médico seria como contratar essencial, né? Idealmente. Mas eu às vezes eu digo, pá, mas não é comigo, façam com alguém. Uhum. Porque aquele ponto que tens que não fazer nada vai ser enorme, atenção. E começar a pessoa a ter problemas Eu hoje em gosto dia, deste, deixa-me apontar aqui, o custo de não fazer nada é enorme. Eu gosto deste título, podia ser um título do episódio. pá, e eu acho que nós devemos considerar, agora que novo, também não é fazer à cega, não é? Uhum. Também, eu não estou a dizer assim de uma forma tipo, Zé Faz Sonhos, qualquer coisa, só para fazer. não é? Porque tu, ou seja, quando tu estás a fazer, imaginemos, uma projeção do próximo 2027, por exemplo, como é que tu vais fazer o exercício se nós não fizermos nada? Já Uhum. pensaste alguma vez nisso? Pois é isso, era aquilo que eu te dizia, há muitos anos atrás fazíamos uma perspectiva de mais crescimento, de mais X% em relação a este ano, não sei o quê. Sim, mas fundamentado em quê? Alicerçado em quê? Tive uma reunião há uns tempos, que eu pensei, vou ficar na sala, disse, eu fiz assim, alguém apresentou uma e tal, depois lá, 20%, depois crescemos 17, 18, enfim. Enfim, E eu, parece-me bem. não, não foi também, pronto, ou estou a exagerar aqui um bocadinho só para pôr uma carinha no sinal, não foi assim, mas Sim, está bem, mas não interessa. Mas é assim que o pessoal atira. 20 parece-me bem. e eu fiz assim um bocado, tipo, deve ter falado, não sei o que é que eu fiz qualquer coisa que eu conheci um investidor, isso mesmo, é essa que não se está a concordar com esta abordagem. Sei que andei para frente, eu vou continuar na sala, não estou assim, assim da reunião. E eu disse que, então, mas eu acho que o número, imagina, eles estavam a dizer 20, e eu disse 200. Deves imaginar o CFO abrir os olhos, mas eles pararam ali. E eu achei-me dar, né? E ele disse, mas o Luís está-se a sustentar no quê? No mesmo que o outro sustentou para dizer 20. Só que eu só pus aquilo no roteiro. Eu que lhes disse, vocês têm bastante informação neste momento. Foi quando eu até propus isso, ou seja, vocês trazem aqui o vosso top 5 clientes, que vos garante cerca de mais de 40%, quase a 50% da faturação, e vão proceder com eles. E dei outro exemplo muito giro, porque eles até começaram-se a rir, que é, normalmente, imagina, eu trabalho das 9 às 6. E depois acontece que nós sabemos, como qualquer trabalho, às vezes se for preciso às 7 ou às 8 há um pedido. Que é uma exceção. Se nós trouxermos ele à nossa fase, explicarmos, pelo menos, o impacto de eu fazer aquela encomenda às 7 ou 8 da noite, o que é que isso pode. Porque assim, o trabalho, os pedidos que o João Pedro pode fazer entre as 9 e as 6, assim no dia a seguir de manhã. Isto, mas eu que faço às 7 da noite às 8, pera, tem que ser amanhã de manhã na mesma, não é? O dia não acabou. Né? No sentido, pensa ali, Na cabeça do cliente. eu tenho que isso não vai ajudar a desmistificar o impacto do que ele está a fazer. Ele pode perceber porque é que nós estamos a dizer que não entregamos de manhã e entregamos à tarde.
Porque se Uhum, calhar, se eu disser assim: "Olha, quero uma garrafa de água", se calhar já impacta com que a rota que está definida já não seja a mesma. uhum. Já impacta com que a gasolina que vai gastar já não é a mesma. O condutor tinha uma rota que ia entregar às X horas num sítio e já não é e por aí adiante, ou seja, isso é uma demonstração, pelo menos, de ajudar um compromisso. Não vamos garantir que a partir de agora até às 6 está tudo lá, mas eu aplico um ponto que é um processo anterior, que é de planeamento. Uhum. Muitas vezes não se trabalha o planeamento. O que tu fizeste, na minha ótica, foi transformaste o teu planeamento que tinhas mental e traduziste numa plataforma. Às vezes mais vais errado, outras mas transformaste isso, né. E nós muitas vezes nem fazemos nem planeamento, nem pomos em prática. E isto fica aqui uma guerra enorme, Não, né. porque temos medo que não temos, pá, eu não sou programador e eu algumas vezes saquei daqui o código, meti o código no chat GPT e disse: "Olha, pá, estou completamente frustrado", dei um enquadramento, não é, que falámos há bocado. "Olha, estou completamente frustrado porque isto não faz isto e aquilo, tá não consigo, estou a pedir aqui no chat, da base 44, não consigo, tá". E o chat GPT ainda me lembro de uma vez que leu-me o código todo e disse-me assim: a semântica do teu código, nesta plataforma, está um bocado ao estilo Frankenstein. Ou seja, o que é que ele queria dizer? Tu pegas numa cabeça, espetas-lhe um olho aqui, espetas-lhe outro olho aqui, espetas uma orelha, não sei o quê, está tudo cozido assim. E depois, quando puxas a orelha que estava no sítio errado, arrastas partes que não era suposto arrastar. Mas eu adorei quando ele me disse que a semântica do teu código está ao estilo Frankenstein. E eu, lindo! E ele depois ajudou-me a reconstruir a arquitetura com, pá, com ele, estou a falar ele, o ChatGPT. Mas lá está, mas isto, por isso é que eu as pessoas vão cada vez mais ter este tipo de vamos chamar de agente, né, que é a era do agente, que é isto, ou seja, tu vais poder ter um agente na área financeira, podes ter um agente na área de saúde, podes ter um na área da alimentação e por aí adiante, na área do Que desporto. te ajuda a pensar. E depois fazes uma coisa. Eu aqui o que faço é, eu tenho num ecrã tenho, estou a desenvolver a plataforma, no outro ecrã tenho o ChatGPT e vou pedindo, apesar daquilo ter uma plataforma própria de inteligência artificial, pá, a subscrição que eu tenho no ChatGPT acaba por me ajudar melhor em termos de micro pedidos que eu tenho que fazer. Estás a perceber? Nós passamos por um nível de pagamento é muito difícil e tu se calhar pagas a versão dos 20 ou que seja, 20€. Sim, Se tu não se algum dia tu estás a 200€ que já existe, me disseram que é de outro mundo mesmo. estamos a comprar, tipo, isso além da rapidez, depois várias coisas, estão a ficar coisas que não dá para comprar, ok? Sim. Sim, já ouvi um Isso, podcast e já houve uma pessoa também que me falou nisso. Sim, sim. que é noutro patamar, não tem nada a ver. A primeira coisa que tu vais notar, ok, é produtividade, ok? Não, isso eu já noto, com a Não, versão de não, $20 por mês. mas tu quando vês a outra, até pá, lá está, mas nesse teu orçamento, se vires um dia um plafond para fazer isso, só nem que seja, por exemplo, vou testar este mês só para coisa. Uhum, sim, O limite, o que é que tu vais querer fazer? Pá, aquilo é, assim, uma coisa pá, eu já trabalhei com o Cloud, já trabalhei com o Gemini Nano 300 e com o ChatGPT. Pronto, até foi consegui fazer. Eu estava a falar de coisas de papers que, epá, esquece, que foi e de criação de código e tudo o resto, que eu nunca pensei uma vez fazer uma coisa daquelas. E não menos relevante, que tu estás a tocar, que é só simplesmente ter, no final do dia, que é o pensamento crítico, hum. ok? Por um lado tu tens a curiosidade, mas por outro lado abriste a plataforma no sentido de teres um pensamento crítico. E hoje em dia isso as pessoas têm. Não, não, e a inteligência artificial da plataforma, diz: "Já fiz não sei o quê, já está a funcionar". E eu vou sempre testar, e testo ao limite e depois: "Não está nada, então isto diz que está a funcionar, mas não funciona o botão". Que as novas licenciaturas, pós-graduação, etc. E eu peço aos alunos que eles perguntam: professor, posso usar as plataformas de AIs? Pô, o que eu peço a eles é que, quando derem as respostas, incluam o prompt, que vai ter melhoria na nota, e não façam só copy-paste, Uhum. ok? Se tentem perceber, uma ferramenta, Sejam críticos. sejam críticos, como por exemplo o Perplexity, o Google também já começa a fazer isso, o modo da AI, que é questionem, ok? Se aquilo, o que é que acontece? Houve pessoas que fizeram um trabalho, muitos giros, e, por exemplo, propositadamente na avaliação, apontaram, olha, tu disseste que era 75%, e ele não sabia justificar. Ou Hum, seja, pode dizer 75%, ele chegou lá, eu sabia que tinha sido usado. A minha preocupação era que ele soubesse sustentar no valor 75%, não é?
Mas eu A percebo questionar, a questionar. Eu, quando foi aqui a calculadora de valor intrínseco, havia aqui muitos, ainda há aqui um ou outro erro que eu ainda não consegui corrigir, mas havia aqui erros de ordens de grandeza, que ele às vezes me dava coisas que não faziam sentido nenhum. E eu depois fui olhar e disse assim: "Estás a ir buscar mal o número de ações disponíveis, isto é bilhões, não é milhões". Ou seja, quando ele vai buscar, milhões e deveria ter ido buscar bilhões, obviamente que aquilo vai-te dar X zeros a menos, estás a perceber? e eu acho que nós devemos ter, no passar dos anos, devemos ter aquilo que eu também fui perdendo, mas que gostava de manter-se, que é aquilo que as crianças não perdem, que é a curiosidade e questionar porquê, né? Eu sou muito chato, pá. Eu nisso aí, a minha esposa até diz assim, quando ela às vezes diz qualquer coisa, eu: "Então isto? Então aquilo? E porquê?" E ela: "Opa, lá vens tu com a tua cena existencial da idade dos porquês". Faz assim, pronto. Não, mas é que eu mantive isso até hoje. Sim, mas tu sabes que globalmente as pessoas, Perdem sublinham, isso. esperem, isso, neste caso aqui usando este tipo de ferramenta, Uhum. tem em conta a criatividade. Ou seja, nós Sim, temos sim. ferramentas para aumentar a criatividade, para amplificar a criatividade, para fazer um brainstorm, para preparar uma reunião, para Uhum. discutir ideias, nem que seja, pá, tenho um negócio da plataforma, eu cobro 10 € e a partir da manhã estou a pensar em cobrar 50.000 € mês. O que é que tu achas? Bem, eles cara vai-te dizer ali coisas que nem sequer Não, pensar. e até estruturações simples de por exemplo, eu comprei um apartamento ainda está em construção, e eu queria Uhum. estruturar, como ia fazendo pagamentos, faseados, pá, estava quer dizer, nunca fiz uma coisa destas e estava a pensar: "Como é que vou propor isto?" Enquadrei aquilo tudo ao ChatGPT e disse: "Opá, diz-me aqui duas ajuda-me a pensar, 2 ou 3 formas de fazermos isto, aquilo, eu sei que tenho que dar 10% e depois como é que vou fazer?" O gajo e desenhou-me ali, houve algumas coisas que eu disse: "Não gosto disto, gosto daquilo", chegámos ali a uma cena final, fez-me a tabelinha toda e eu levei aquela tabelinha para a reunião, propus aquele plano de pagamento e foi aprovado. Eu assim: "Este plano foi o ChatGPT que o fez e foi lindo". Eu posso dizer, não tem mal nenhum, dependendo do que fiz, depois vai ser. Eu já respondi questões de advogados com um conceito de educação que era o advogado estava a responder. Pronto. Pronto, exatamente. Pá, a questão é, incluí lá os papers, os artigos que a pessoa estava a dizer, fundamentei e no final fiz pus lá uma frase diferente, que era: faça a proposta de resposta que estamos, agradeço que nos ajudes a mitigar as potenciais respostas face à minha. Ou seja, o que eu estava a dizer é: esta resposta é o que eu vou dar, não é? Faça isto, Uhum. o que é que a pessoa contraparte pode responder e dá-me aqui uma ou duas possibilidades de forma a tentar, ou seja, ir fechando. Vamos mais longe. Há dias recebi um e-mail a dizer, pá, não vou dizer concretamente, convidar-me para isto, aquilo, e pronto, o ChatGPT, como, pá, ele já sabe tudo sobre mim, já tem lá os meus livros, eu já carreguei os PDFs do livro, ele sabe tudo já. Eu só fiz assim, fiz um print, carreguei para o ChatGPT e diz assim: "Responde-me a isto", e diz que não. O gajo fez-me a resposta toda à minha maneira. Eu não mudei nada. Fez-me a resposta toda à minha maneira e eu assim: "Exatamente, eu iria responder assim, simpaticamente e não sei o quê, e agradecendo, pá, e era uma oportunidade que eu não queria abraçar, e o gajo escreveu-me aquilo tudo, eu só li, peguei, respondi, está feito". Se tu fosses a escrever, por muito bem que escreva, no final ninguém se corresponder. Não é que está sempre a questionar se aquilo estava bem ou não. Não, e era só para dizer um não, se calhar ia ser mais brusco e dizia: "Olha, não, obrigado". Pronto, epá, mas também E eu fica tivesse mal, também. e ao menos ter dito obrigado pelo convite. Não é como Sim, e boa sorte para o projeto e pronto. E houve, incrível, até escreveu que se um dia quisesse gravar um episódio de podcast podíamos falar sobre esse assunto, mas que fazer parte do projeto eu não queria. E eu assim: "Lindo, adoro isto". lá está, também este trabalho que faz com que amplifique aquilo que tu se calhar não pensarias, porque nós chegamos a uma altura estamos limitados, cansaço, não estamos a ver mais longe, não é? Uhum. Percebo, não é? Sim, E ali não fechei portas. não, foste educar, o não, atenção, o não, muitas vezes é o timing. Não, e naquele caso não era o timing, epá, não me interessava mesmo participar naquilo. Também pode Sim. ser uma questão às vezes, e às vezes também não é pessoal, vamos chamar assim. Talvez Não, também seja claro, raramente é completamente. pessoal. Sim. Pronto, o que nós estamos a dizer é: "Pá, olha, isto não faz parte das minhas prioridades, projeto,
Não, pá, mas não invalida que haja outro tipo de sinergias que amanhã possa Não, e avança com o projeto e depois fazemos um podcast para divulgar o projeto. Eu achei brilhante o ChatGPT propor-me isso, porque ele já sabe que eu faço isso. no fim de contas, tu promoveste o projeto que, apesar de não se fazeres parte, podias ter dito: "Não, não faço, né, e desculpa, nem ajuda em nada, né". Não, 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 vamos falar nisso, quando estiver pronto falamos nisso. Sim, pá, e isso é uma coisa que, pá, aí já é um bocado estilo visionário, né. Você tem essa é uma questão visionária de Não sei se empatia. é visionário. Não, é uma parte educada barra porque ele tem empatia mesmo, quando ele diz que se engana, ele diz: "Ah, peço Sim, desculpa e tal, não sei o quê", pronto. Isso ele tem sempre ali o ponto da empatia, sim, não é? pois. Pronto. E por outro lado tenta sempre compensar, não é? É o reinforce learning, que é a são o Estou-te modelo. a dizer que não, mas estou-te a abrir as portas para divulgarmos os teus projetos no podcast. Pois, sim, Enquanto nós com humanos, não é não, e pronto, e acabou a conversa, vamos por exato. assim dizer, né. Tipo, nós, e ficamos assim, pronto, até temos dificuldade em continuar ali, não, não, olha, para isto não dá, mas podemos fazer aquilo, né. Uhum, muito bem. Olha, Luís, epá, gostei muito de fazer este ponto de situação 2 anos depois, e agora fico curioso, quando lançares o livro, diz-me alguma coisa, que eu quero comprar o livro, quero dar a primeira ajuda nesse novo projeto. Sim, eu acho que é o desafio que eu tenho para este ano, porque gostava e também gostava de transmitir que fosse uma linguagem simplicística, ok? Uhum. De forma que, ou seja, não desmerecendo as grandes organizações que existem em Portugal, mas não são comparativas com outras estas tipos de organizações, porque elas têm capacidade financeira, têm capacidade de captar talento mais facilmente. E o que eu quero dizer é que nós temos um grupo de empreendedores, vamos chamar assim, ou de empresários, ou sei lá qual é a palavra mais apropriada, que por vezes não sabe nem pode adotar na sua organização, não quebrando o negócio, também não tendo, vamos lá, investimentos volumosos, e começar a ter aqui uma proximidade e uma diferenciação, né, porque no fim de contas aquele cabeleireiro perante os outros é diferente, não é? Claro. E aquele, se não implementar, os outros vão implementar e aquele fica para trás. Pronto, e ao Claro. que ele diz-me, há 2 semanas para frente, então eu sei, pá, eu antigamente passava às vezes a segunda-feira, talvez era menos, vamos lá, produtivo, a fazer chamadas e tal, não sei. E ele disse: "Eu não faço quase chamada nenhuma". Eu disse: "Mas que é raro fazer chamada". É que ele diz-me o calendário que eu tenho. Eu é que já escolho o calendário que quero, Exato. as E ele horas depois que marca com os clientes em função disso. Claro. eu acho que isso é eu acho que isso é uma mais-valia e também por outro lado, acho que é criarmos impacto, micro negócio, que é aquilo que acontece tudo em Portugal, atenção, que é isso que acontece tudo em Portugal, epá, eu acho que isso é acho que é um desafio muito giro, acho que Uhum. acaba por ser uma satisfação também por fazer parte. É que muita gente quer ter projetos grandes, pode ter atingir outros pontos, mas estes tipos de negócios também acho que têm um sabor diferente. Não estou a dizer que Sim, é sim, melhor, sim, claro. mas tem um sabor que acho que é diferente. Olha, o podcast, vais continuar a gravar novos episódios? Esse Para também, já paraste? para já parei, ok? Uhum. Eu acho que o próximo passo que é, ou seja, o lançamento do livro, até possivelmente tenho de falar contigo para pedir aqui ajuda, porque eu não vou usar nenhuma editora, abertamente, E não, bem, e bem. porque não, e também se calhar não teria, vamos lá, respeitando todos, aqui não seria o propósito como editor. Se calhar se eu fosse o Diary of the CEO, é mais, Exato, é mais fácil. exato. Editores acabam- Como não é o caso. Eu acho que também aqui é mais só para ter uma coisa tangível, de terem que contar as histórias das pessoas e depois vou marcar Sim, uma metes cena. à venda em impressão a pedido na Amazon, compras exemplares para ti se quiseres vender em eventos e assim, e o resto encaminhas as pessoas para lá e as pessoas compram lá. E simplifica, porque no final disso é o trabalho logístico e tudo o resto. Que eu vou fazer um evento com a minha coincidência para tentar ter o máximo de pessoas possível. Todas Claro, muito. encomendas X na Amazon, tens lá no evento à venda. Sim, é sim, sim. Então eu acho que é aí é que é a pura riqueza, por assim dizer. Uhum. Olha, Luís, obrigado por reservares este tempinho para esta conversa de atualização. Acho que era interessante irmos fazendo isto assim de tempos a tempos. E até quando lançares o livro diz e falamos abertamente, fazemos um episódio só sobre isso. Os livros, que vão ser 2 livros, vai ser Sim, sobre os episódios de podcast, não é, e sobre sim. a inteligência artificial.
Assim, durante esse bem, e Pedro, olha, primeiro que tudo também, obrigado pelo convite, parabéns por isto, porque não é fácil ter esta consistência. Não é nada Pois não, fácil. as pessoas não têm noção como é difícil, É fazer difícil episódios semanais. e não é 1 ou 2, ok? Já vais nos 200 e Opa, neste momento que estamos a gravar, quando sair já vai muito mais à frente, mas neste momento já vai no 233. eu acho que é louvável porque também, no fim de contas, tens aqui lições e aprendizagens enormes, não é? Vamos falando, Luís. Obrigado por tudo. Nada, Tchau, até obrigado. breve.